visível, né, irmãos, presente nessa noite, nesse lugar. Já é um motivo de muita alegria de nós termos escolhido mais essa noite estar na presença do Senhor. Bom, antes, ainda de em pé, antes que nós passamos para a leitura da palavra do Senhor, nós temos aqui um voto para receber nessa noite, vem? Nossa irmã Adriana, né, estará entregando um voto, ela estará trazendo o voto no altar, e a igreja amada do Senhor estará recebendo o voto que ela está fazendo com o Senhor nessa noite, bem? Voto é uma coisa bíblica que você também pode fazer a favor da sua família, a favor da sua saúde, um voto de gratidão. Você apresenta o voto ao Senhor, já antecipadamente, bem? Gratidão. Então, nós vamos receber esse voto. Vou pedir para a amada igreja estender suas mãos para cá para o altar. Nós estaremos recebendo esse voto de gratidão que a serva do Senhor está apresentando no altar nessa noite. Amém? Amado Deus, querido Pai, tua filha, tua serva, que já é conhecida nos céus, conhecida do Senhor, mais uma vez, Senhor, chega até o seu altar para trazer diante do Senhor esse voto. Dessa vez, Senhor, ela apresenta diante do Senhor um voto de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu filho, na vida da sua família. Nós recebemos esse voto, Senhor, e apresentamos ao Senhor a vida da tua serva, o filho da tua serva, a família da tua serva, para que a sua proteção, Senhor, seja com a sua filha, no seu casamento, no seu matrimônio, nos seus filhos, por onde ela andar. Receba esse voto, Pai, nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, irmão, nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Quero primeiramente engrandecer mais uma vez o nome de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Evangelho de Lucas, amém? Evangelho de Lucas, amém? O capítulo de número 19, nós temos uma palavra para nós estarmos meditando nessa noite, amém? Vamos estar colocando ali no telão a tradução revista e atualizada, amém? A minha é Almeida, ali está a nova versão. Se puder deixar aquela revista e atualizada, fica melhor, amém? Mais parecida. Glória a Deus. Então, Lucas, tá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número, glória a Deus, versículo de número 28 a seguir. Versículo de número 28 a seguir, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, desculpa aí. 19, tá? Não é 28 mesmo? É 19, 11, ok? 19, 11, ok, irmão? 19, 11. A minha que abriu isso. 11, agora sim. 19, versículo de número 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem, nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado ou negociado. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo, bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também,
sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, este tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui, e matai-o diante de mim. Amém? Curvem as suas cabeças, 1 minuto, irmãos, em reverência ao Senhor. Amado e querido Deus, mais uma vez nós elevamos ao Senhor as nossas orações. Dessa vez, Senhor, para sermos gratos por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Muito em especial pela sua presença, Senhor, neste lugar. E neste momento nós apresentamos ao Senhor essa palavra, Senhor, que foi mencionada, Senhor, neste momento, escrita pelo teu servo, deixada para nosso conhecimento e meditação. Que a tua presença, Espírito Santo, seja nessas palavras, que o Senhor possa falar conosco, com a sua igreja, que nós possamos compreender e entender, Senhor, mistérios que nos será revelado nessa noite. Assim eu oro, eu te agradeço, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja? Glória a Deus, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Estamos nós aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, pronto para nos alimentar daquilo que nos mantém vivo, né? Apenas uma das coisas que nos mantém vivo, irmãos, que alimenta a sua fé, que permite que você esteja sentado nesse banco, que te mantém vivo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento mais saudável, que alimenta a sua fé, que te dá confiança e faz você retornar aqui na casa do Senhor. Faz você levantar pela manhã e acreditar que você chegará no lugar que Deus tem preparado para nós. Então, esse momento é um momento especial em que nós compartilhamos a palavra que nos é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Palavra que nos é revelada pelo Espírito de Deus nessa noite. Ele não nos deixou órfãos. Quando nós nos reunimos em 2 lugares, em 2 pessoas e começamos a falar no nome do Senhor, o primeiro que chega aqui é o Espírito Santo de Deus. Opa, espera aí, estão aqui no meu nome. Então ele nunca nos decepcionou, nunca vai nos decepcionar. E a palavra dele é o momento que nós nos alimentamos. E aqui, nessa noite, nós vamos meditar um pouco, muito, se possível, nessa parábola a respeito dessa... Há algumas traduções que falam 10 talentos, 10 minas, tá? Mas é mais ou menos a mesma parábola, ok? E aqui eu escolhi o livro de Lucas, porque o livro de Lucas, ele dá uma... O doutor Lucas, ele era um escritor que tinha um talento muito especial na forma com que ele escreveu o Evangelho de Lucas. Nos dá uma visão mais aberta, conforme a maneira com que ele é escrito, até mesmo por ser um homem que tinha um estudo um pouco mais além de que alguns que escreveram aqui, tá? Era bastante estudado, era médico, não conheceu Jesus pessoalmente, se converteu cerca de 30, 40 anos depois que Jesus ressuscitou, mas conviveu com aqueles que esteve com Cristo. E ele fez uma história, né? Conheceu todo, como eu vou dizer, ele buscou conhecer toda a história de Jesus através das pessoas que viveram. E pela sua capacidade intelectual, ele foi escrevendo e deu um dos evangelhos mais claro para a gente poder entender. Veja aqui, nós vemos aqui que Jesus, começa aqui no capítulo de número que nós lemos, versículo de número 11, né, que nós lemos,
E a gente já pega aqui no versículo de número 11, o próprio escritor, Lucas, fazendo essa observação. Peço aos irmãos, que os irmãos não percam nada do que está sendo comentado aqui nessa noite. Não perca nada. A mensagem será clara, a mensagem será calma, e ela precisa atingir o alvo, que é o seu coração, ok? Então, veja que o versículo de número 11, Lucas, ele já faz uma observação muito interessante para que nós possamos compreender o que estava acontecendo naquele momento e em qual contexto foi que Jesus aplicou essa parábola para a multidão que o seguia, ok? No contexto que foi aplicado a parábola, tem muito a ver com a revelação com que o Senhor quis nos falar através do texto, ok? E este versículo de número 11 nos dá uma direção sobre o contexto que foi aplicado essa parábola. Porque o versículo de número 11, ele diz assim, ó, e, ouvindo eles essas coisas, tá? Ouvindo eles essas coisas, a multidão, tá? Aí volta falando sobre Jesus. Ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam, né, a multidão, tá? Cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus, tá? Então veja bem, irmãos, o que acontece? Dois eventos que aconteceram antes dessa parábola, tá? Pouco tempo antes, aconteceu dois eventos interessantes. Eu quero pedir mais uma vez aos irmãos que não desvie a sua atenção. Você veio para adorar e o Senhor recebeu a sua adoração e quer te dar algo para você permanecer firme no propósito pelo qual Ele te chamou, tá? Veja bem, os irmãos, as pessoas aqui, que nós lemos o contexto aqui, estavam seguindo a Jesus, caminho de Jerusalém, tá? Mas eles já vinham seguindo Jesus, essa multidão, tá? Nós vamos pegar apenas aqui dois eventos que aconteceram antes, para que nós compreendamos o contexto dessa parábola, tá? Aonde ela foi aplicada. Veja bem, quando Jesus vinha de Jericó, ele passou por Jericó primeiro, tá? Passou por Jericó, ele encontrou ali o cego, por nome Bartimeu, ok? O cego, por nome Bartimeu, aquele cego que saiu gritando ao encontro de Jesus, gritando, Jesus, filho de Davi, ok? E Jesus curou aquele cego, pouco antes dele propor essa parábola, ok? E as pessoas, a multidão que estava com ele, se sentiu eufórica, né? Aquele milagre, alguns que nunca tinham visto aquilo, conhecia Bartimeu desde a infância, sabia que ele era cego, então os ânimos daquela pessoa se animaram da multidão e continuaram a prosseguir a Jesus. Nossa, esse é o mestre, hein? É o Messias, tá? Mais na frente, antes de chegar em Jerusalém, ele encontra Zaqueu, tá? Zaqueu também era um homem conhecido, sabia que era um homem de perversidade em questões financeiras, cobiçoso, gostava de dinheiro, independente de como vinha, né? O importante é que chegava na conta dele, tá? Encontra Zaqueu na árvore e Jesus pede para que Zaqueu desce e acontece ali aquela conversão de Zaqueu, tá? Outro evento, antes desse contexto em que nós estávamos, que acabou deixando a multidão cheia de expectativa e pensamentos próprios, tá? Alguns alimentaram pensamentos próprios, como esse que nós vimos aqui na introdução. Porque o que o escritor quis dizer? Ele diz o seguinte, que o povo estava seguindo Jesus até Jerusalém, numa expectativa de que quando Jesus chegasse em Jerusalém, o que ele faria? Ele tomaria o reino de volta. Veja bem que o contexto diz o seguinte, assim, ó. Porquanto eles estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se haveria de manifestar o reino de Deus. Naquela atualidade, mais uma vez, naquela atualidade, Jerusalém estava dominada, ela estava sendo subjugada por Roma, né? Os romanos, soldados romanos e toda Roma
dominava Jerusalém, na verdade, toda Israel, ok? Então, eles estavam sobre esse jugo de Roma, né, sendo julgado por Roma. 2 poderes haviam em Roma, na verdade. Um era romano, que Roma tomou Jerusalém, tomou Israel, subjugou todo o povo, escravizou o povo de Israel, mas ele manteve um segundo poder, que era um poder político e religioso, que se mantinha em Roma. Interessante que esse poder político e religioso que tinha em Roma, eram feitos por israelenses, por pessoas judeus, que era a seita mais forte que havia naquela atualidade, que era a seita dos saduceus. Veja bem, ele era um poder político, rico, era um israelense e dominava por baixo de Israel, era o segundo poder que dominava toda Israel ali em Jerusalém. Mas eles dominavam de uma forma corrompida, ou seja, eles foram vendidos e iam governar segundo a vontade de Roma. Roma permitiu que eles permanecessem naquele lugar, como a seita, como um poder político, apenas porque Roma, conhecendo a vocação que tinha em Israel, eles eram pessoas que adoravam a Deus e estavam prontos para morrer pelo seu Deus. E a religião que eles seguiam era algo muito forte. E Roma entendeu que, se confrontasse a sua religião, eles teriam que dissipar praticamente boa parte dos romanos. Por isso ele manteve o poder político abaixo dele, para que pudesse manter o Israel ali, calmo, sendo liderado por essa tribo, por essa seita dos saduceus. Então, o resto do povo de Israel, que não faziam parte dessa seita e nem eram, porque essa seita era rica, formada por sacerdotes, maioria dos sacerdotes, pessoas ricas daquela atualidade, era o que se aproveitava desse acordo político. No mais, toda a nação, como por exemplo nós aqui, se fôssemos no nosso país, todo o resto da nação estava sofrendo um encargo difícil de Roma. E agora, Jesus era o Messias, prometido, que viria para libertar Israel. Todos nós conhecemos dessa profecia. Todos nós sabemos das profecias de Isaías, das profecias que tinha a respeito de Messias. Fala Isaías, porque é o profeta messiânico, ele faz profecias extraordinárias sobre o Messias. Então todos nós conhecemos. E o povo de Israel interpretava que ao chegar esse Messias, Israel seria liberta por esse grande rei. E eles dominariam sobre toda a terra. E naquele momento, naquele contexto, Jesus estava caminhando para Jerusalém. E a multidão alvoroçada alimentava no seu coração de que agora Jesus iria chegar em Jerusalém, iria tomar todo o poder de Roma. Talvez ele fizesse como fez Elias. Talvez ele não estava com um exército, mas ele tinha poder. Então as pessoas acreditavam que Jesus, entrando em Jerusalém, ele podia fazer como Elias fez. Podia cair fogo do céu e consumir todos os soldados de Roma. Ele poderia fazer anjos, milhares de anjos, talvez descer do céu, e eu não sei como, mas eles tinham certeza que quando Jesus entrava em Jerusalém, eles tomavam o poder de volta. Olha, eles não queriam compreender a missão de Jesus, porque o seu coração estava endurecido. Eles tinham um entendimento de que seria dessa forma. Bom, Jesus propôs essa parábola, e ele propôs essa parábola por quê? Vocês creem que essa parábola, tão cheia de mistério, iria fazer com aquele povo endurecido, que eles entendessem que não era assim? É claro que não. Eu vou voltar um pouco de novo aqui no versículo, para que nós prosseguir na sequência, porque o povo não queria saber. Um pouquinho antes, Jesus já tinha falado para eles. Antes dele curar o cego de Jericó, Jesus já falou para ele essas palavras: olha, eis que nós subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que foi dito pelos profetas. Nós vamos subir a Jerusalém, e tudo o que foi dito pelos profetas vai acontecer comigo.
pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia, ele ressuscitará. Bom, mais claro do que isso, ele disse isso antes, mas o povo ainda não entendeu. Está acreditando que ele está indo para Jerusalém para tomar o poder político e governar aqui na terra. Aí Jesus, conhecendo isso, neste contexto, Jesus aplica essa parábola dos talentos. Vou colocar talento, tá? Porque nós sempre ouvimos falar talentos. Aqui, Lucas coloca milhas, mas talentos, tá? Dependendo da tradução. Ele aplica, nesse contexto, ele aplica a parábola do talento. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa nós concordamos. Eu tenho certeza que uma coisa todos nós concordamos. Se aquela palavra que eu li há pouco tempo, aonde o Senhor explicava para eles que ele estava indo a Jerusalém para ser morto, para ser entregue, ser morto, se aquilo lá não esclareceu o entendimento deles, essa parábola muito menos esclareceria o entendimento daquele povo. Eles continuariam acreditando que Jesus tomaria Jerusalém. Mas então, por que Jesus contou uma parábola dos talentos, entendendo que eles também não entenderiam? Eu te explico, porque essa parábola que Jesus contou, nesse contexto que ele colocou, essa parábola foi para nós. Essa parábola não era para aquele povo. Essa parábola era para uma igreja que se formaria após a sua morte e ressurreição. Jesus não criava expectativa de que eles compreenderiam, mas ele contou porque ele sabia que essa palavra permaneceria viva e nos daria entendimento por revelação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então agora nós vamos entrar um pouco para compreender essa parábola. Glória a Deus. Muito bem, presbítero Roberto. Então nesse contexto Jesus conta essa parábola desse talento. E ele começa dizendo: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então ele já começa contando, falando sobre si mesmo, né? Ele já se coloca na posição, como aqueles homens estavam ali, na expectativa de que ele entrasse em Jerusalém, e que caísse fogo do céu e acabasse tudo, e viesse anjo, e ele reinasse. Então ele já começou a explicar uma coisa, falou: olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Um homem, ele já falava do que iria por vir, ele já começou a falar com quem estava vivo hoje, do que aconteceria amanhã, porque ele falava dele. Um certo homem viajou para tomar um reino. Aqui ele já começava a falar da sua morte, da sua ressurreição e da sua subida aos céus. Ele já falava dele mesmo, da sua subida aos céus. Então ele dizia, veja bem, ele fala que ele subiu aos céus. Nós vamos chegar num determinado momento em que nós vamos encontrar a volta de Jesus. Mas antes que nós chegamos mais adiante, veja bem, quando ele diz o seguinte, que ele falava dele mesmo, que ele foi tomar esse reino, eu vou pegar um versículo para nós. Eu quero que você, igreja, se alegre, e que vocês compreendam, porque há um ensinamento, há um entendimento, quando nós falamos da volta de Jesus, há um entendimento muito errado dentro da igreja. Às vezes a igreja se entristece. Como que a igreja pode se entristecer?
Como que a igreja pode se entristecer, sendo que é por você que ele vai voltar? Como você pode sentir tristeza, sendo que é por sua causa que ele vai voltar aqui? Para te buscar, para te levar para ele. Ele falou: eu vou voltar, vou te buscar, vou te levar, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então, primeiramente, tira a mentalidade de que a volta de Jesus é motivo de tristeza para você. Você é a igreja, você é justificada pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode te enganar. Você é eleita, justificada, você é a igreja pelo qual o Senhor vai voltar nessa terra. Eu quero que você tenha essa mentalidade e receba essa palavra nessa noite, e compreenda que o medo não permite que você avança aonde o Senhor preparou para você caminhar. O medo te tira da onde você deve estar. A parábola foi clara, ela foi clara. Então o inimigo é bom em distorcer e fazer com que nós sentimos medo daquilo que nós devemos sentir alegria. Jesus falou dele mesmo: um homem, um rei, subiu para tomar um outro reino. Foi quando ele disse: eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei para que vocês estejam comigo. E é o que ele está fazendo agora. É o que Jesus está fazendo hoje, nos céus, preparando a sua morada, preparando a sua morada eterna, para que nós estejamos para sempre com ele. Então ele começa contando. As pessoas daquela atualidade, elas não iam compreender isso, mas isso era para nós. Então ele começa contando dessa forma, que esse certo homem, que ele fala dele mesmo, partiu para conseguir esse reino. Então, veja bem, o versículo seguinte, versículo de número 13, diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe: negociai, até que eu venha. Ele chamou 10 servos. Eu quero falar um pouco sobre a palavra 10, sobre o número 10. O número 10 está dentro de uma ideologia judaica. Presta atenção, o número 10, ele está dentro de uma ideologia judaica, e ele é usado muitas vezes quando o número é indefinido. Então eles falam 10 quando o número é indefinido. Não tem a parábola das 10 virgens? Ela não representa a igreja? A igreja é 10 pessoas? A igreja é 10 virgens? A igreja não é. O número 10, ele traz essa simbologia de números. Então, aqui nós podemos compreender que Jesus estava dizendo, olha, que ele chamou a todos. Ele chamou a todos e começou a distribuir para cada um talento. Ele começou a distribuir uma forma de talento para cada um de nós. Tá? Nós damos continuidade aqui. Versículo de número 14 diz o seguinte: mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Neste versículo nós encontramos a primeira vinda de Jesus, que foi a primeira que ele foi crucificado, ok? Na segunda vida é o arrebatamento. Nessa primeira ele já veio, ok, meus irmãos? Já veio. Então, na primeira vinda de Jesus, quem não queria receber Jesus como rei? Quem não aceitou que Jesus reinasse sobre ele? O povo de Israel não aceitou o reinado de Jesus. Então aqui ele fala a respeito de Israel, mas também não é apenas Israel. É todos aqueles que se juntarem e não aceitarem o reinado do Messias, conforme nós temos aceitado. Aí nós, como igreja,
que recebemos o reinado de Cristo, que entregamos a nossa vida a Cristo, que tem uma campanha de oração, você está aqui, que tem um propósito na sua vida, você está aqui, que tem um culto quando te dá a oportunidade, você está aqui, que quando você vê o teu filho, você fala, filho, Jesus é filho de Deus. Quando você tem uma oportunidade, você fala para o teu vizinho, Jesus é a esperança. Você que tem a oportunidade e tem feito isso na sua vida, você não compreende que você é parte das pessoas que têm multiplicado o seu talento. Você tem feito uso do seu talento, portanto não tem que ter medo do que Deus preparou para você, muito menos da volta de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, ele diz, quando ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, sabe o que ele fala, o conselho que ele dá? Ele diz o seguinte, consolai-vos uns aos outros, com essa palavra. Que palavra? A volta de Jesus. A volta de Jesus. É motivo de alegria para a igreja. É motivo de regozijo para a igreja. Você sabe, nós perdemos essa harmonia, essa alegria em algum ponto da nossa caminhada, por ouvirmos mensagens e por não compreendermos que nós somos a noiva amada pela qual Ele está voltando. E muitas vezes carregar dentro de nós culpa e medo que não tem justificativa. Porque você está justificado na sua vida e é a noiva amada do Senhor. Mas aqueles que estão de fora, ele fala aqueles que estão de fora, aqueles que não aceitaram o reinado de Cristo. Alguém aqui, todos aqui reconhecem que Jesus é o nosso rei? Todos aqui conhecem que Jesus é o nosso rei? Aleluia! Nós somos a noiva de Cristo e recebemos sobre a nossa vida o reinado de Cristo. Portanto, não estamos sob condenação. Não estamos sob condenação, porque recebemos o reinado de Cristo sobre a nossa vida. Aleluia! Então o Senhor, aí ele diz, versículo de número 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, irmãos, voltando ele depois de ter tomado o reino, quem está aí na mídia aí, por gentileza, vamos dar uma olhada nessa volta, coloca aí no telão, por gentileza, Apocalipse capítulo 11, e versículo de número 15, aqui ele fala da volta, olha só, do rei que voltou, o rei, acompanhem comigo, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! E você recebe o reinado de Cristo na sua vida. Ele reina sobre você. Ele reina sobre essa igreja. Nós não tememos, porque nós sabemos que somos eleitos e somos escolhidos do Senhor. E a volta de Cristo é a minha, é a sua esperança e é a sua alegria. Aleluia! E agora, a Ele pertence o reino das toda a terra. Veja bem, aqueles que não aceitaram o seu reinado, Ele foi preparar esse reinado, e haverá um dia em que nós ouviremos a igreja, a trombeta soando, e esse mesmo rei que nós estamos adorando aqui, esse mesmo rei estará lá, visível, verdadeiro, estremecendo toda a terra e transformando toda a face da terra, e reinaremos. Ali fala a respeito do milênio. Ali fala a respeito do milênio, a chegada, para que o milênio seja estabelecido sobre a terra. E quem reinará? Quem são aqueles que reinará com Ele? Senão a sua amada igreja. Aleluia, glória a Deus.
Disse, seguindo esse mesmo versículo, a gente apenas deu uma parada para nós vermos a volta de Cristo. Continuando, 15, aconteceu que voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado ou negociado. Amém? Aqui nós já vamos entrar, irmão. Aqui nós já chegamos no tribunal de Cristo agora. Amém? Quando o Senhor fala, quando Ele nos fala aqui que mandou chamar, que Ele mandou chamar aqueles a quem Ele entregou o talento, Ele nos fala a respeito do arrebatamento da igreja. E Ele fala a respeito do tribunal de Cristo, que estaremos lá diante dEle. E agora, irmão, chegou a hora de você se alegrar com os teus feitos. Quantos irmãos eu tenho conhecimento que tem trilhado um caminho com dificuldade. Às vezes tem dificuldade até para chegar aqui na igreja para adorar a Deus. Às vezes atravessa lá do outro lado da cidade. Não dá para vir de bicicleta. Tem irmão aqui que passa por essa situação. Mas está ali pedindo carona. Está ali dando um jeito de vir. Mas ela precisa estar aqui. Tem irmãos passando dificuldade em casa. Irmãos falando que fica com esse ser crente. Tem irmãos passando dificuldade. Mas está aqui adorando a Deus. E agora você está diante do tribunal de Cristo. Você vai receber o quê? Você vai receber galardão, igreja. Preste atenção no que é seu. Você tem sentado nesse banco, tem passado dificuldade na sua família. Às vezes não entende, é uma dor aqui, é um filho ali, é uma esposa aqui, é uma dificuldade financeira aqui, mas no outro dia você está aqui, papai, 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 e você agora está diante do tribunal de Cristo. Você vai receber o quê? Você vai receber o que é seu, é galardão, porque você permaneceu na fé. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles a quem o Senhor justificou. Estamos agora diante do trono de Cristo. Segundo a parábola aqui que nós entendemos. Agora, Jesus chama aqueles. Vem um arrebatamento, chama todos aqueles que estão vindo aqui. Que eu entreguei talentos. Que eu entreguei, chamas aqui. Aí vem um anjo, porque para chamar tem que ser um anjo. Vem um anjo, troca a trombeta. Olha ali, ó. Sumiu. Cadê o Lelinho? Ó, o Lelinho tem que ir a Raíssa junto, senão vai. Raíssa e o Lelinho, vamos dar os dois. Tá ali. Irmão, é assim que é. Cadê ele? Sumiu. Sabe o que é isso? É o Jesus falando, chama lá aqueles a quem eu dei talento, e todos quantos foram chamados, já estão salvos. Já estão salvos. Pastor Adriano, cadê o pastor Adriano? Já está lá. Já está lá. Ok? Aí, chega o momento. Eu preciso fazer isso, Carlinhos, faz favor, me ajuda a pregar um pouquinho. Peraí, fica lá um pouquinho. Peraí, vou fazer. Aí você sai de perto dela e vem aqui, peraí. Aí ela vai ficar toda assustada pensando que você foi arrebatado. Peraí, atenção. Aí chega lá o anjo, vai buscar os meus. Aí. Glória, vem cá. Aí ele chega agora, você vai virar para mim. Você vai virar para mim, mais ou menos ali assim. Amém? Agora, irmão, nós estamos diante do tribunal de Cristo. Já deu o arrebatamento, Lili chegou.
Muitas vezes ele teve medo lá na terra. Muitas vezes ele não sabia se ele estava certo ou se estava errado. Muitas vezes ele achou que chegou na igreja pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Muitas vezes a pessoa falou em momento em que a igreja vai ser arrebatada ou Jesus vai voltar, será como é que vai ser a minha história? Mas todo dia ele está no culto, ele não entende. Sabe quando Jesus estava pregado na cruz, que ele olhou para o Pai e falou assim, sabe o que ele falou? Pai, perdoa, eles estão pregando a minha mão, eles colocaram uma coroa de espinho, eles me pregaram numa cruz, Pai, mas ainda assim eles não sabem, eles não entendem, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa, Pai. E outra vez, nós como igreja não sabemos o quanto nós somos amados, e o que nós estamos fazendo. E às vezes carregamos medo quando fala na volta de Cristo. E agora o Nilinho chega aqui com medo, talvez passou um monte de medo, agora ele já não vai ter mais medo, já ficou para trás. Já, no arrebatamento não entra medo, tá? Ele vai ser julgado, talvez vergonha, pelos erros que algumas coisas nós deixamos de fazer. Amém? No tribunal de Cristo também há algumas situações, porque nós seremos julgados pelo que nós fizemos, que deixamos de fazer. Aí o Nilinho chega lá o Nilinho, quantos talentos eu te dei? Eu te dei 5, você é cheio de talento, você é cheio de dom, você tem 5, não vem com essa querer com 1, 2 não, você tem 5 talentos, né? Bem, e aí eu vou chegar, Nilinho, o que você fez com os meus talentos? Eu te dei, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui no livro, deixa eu ver o que eu te dei aqui, para que eu possa estar registrado aqui no livro. Eu te dei o dom do louvor. Como é que foi o seu louvor? Você louvou? Louvou? Deixa eu ver, vai aparecer no memorial. Tem um memorial, viu, gente? Vai aparecer. Olha o Nilinho lá! Olha o Nilinho cantando, que a igreja pulando. Olha, Nilinho. Tá. Uma pedrinha na sua coroa. Beleza? Nilinho, está registrado aqui outro dom. Está registrado aqui. Você foi chamado para pregar. Você pregou, Nilinho? Você pregou? Pregou? Deixa eu ver você pregando. A Nilinho pulando lá, pulando. Olha a gente se corre. Nilinho, mais uma pedra na sua coroa. Irmão, isso é o que vai acontecer com... Obrigado, Nilinho. Isso é o que vai acontecer com a igreja. Nós entraremos na eternidade como igreja salvos. Portanto, a volta de Cristo é motivo de alegria para toda a igreja e não é motivo de tristeza, nem de preocupação, porque você traz a marca de Cristo, o selo do Espírito, o perdão de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então veio o Nilinho e recebeu, glória a Deus, aleluia. O seu dom recebeu as pedras, nós paremos aqui. Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, que foi o seu caso, né? Rendeu 10 minas, e o Senhor já disse para ele, olha que servo bom, você trabalhou com os seus talentos, você produziu os seus talentos. Irmãos, quando nós falamos em 10 talentos, nós falamos em multiplicar o talento. Eu quero que os irmãos compreendam uma coisa, que você não precisa ser pregador, você não precisa ser cantor, você precisa produzir os frutos que o Espírito concedeu que você produzisse. O primeiro, você precisa manter a fé. Toda obra que você faz através da fé, são frutos que você está produzindo. Tudo aquilo que você faz, intercessão a favor do seu casamento, através do nome de Jesus, intercessão pela sua família, intercessão pela igreja, intercessão pelo ministério da igreja, a fé que você cultiva, o amor de Jesus que você anuncia. Outros têm o dom de pregação, outros têm dom de evangelismo na rua, outros têm dom de pregar na praça pública. Vários dons foram dados, mas a igreja não permaneceria em pé se ela não tivesse todos os dons. O dom quem é que gera ovelha? É a ovelha que gera ovelha. Se você não convidar o seu vizinho, se você não tiver o dom de convidar o seu vizinho, de convidar aquela pessoa que trabalha com você, a igreja não chega, não tem pessoas dentro da igreja.
Porque o pregador, ele prega para aquelas pessoas que você trouxe. E é você praticando, é você usando os talentos que Deus te deu. Portanto, igreja, deixamos de ter medo e marchamos com alegria quando sabemos que Jesus está voltando. Marchamos com alegria em reencontrar o nosso Senhor. Aleluia, deixa eu dar uma rapidinha para vocês aqui. A igreja primitiva, ela sentia tanta alegria em esperar a volta de Jesus, que era algo tão real para elas, que elas não queriam mais saber de nada terreno. Muitos vendiam as suas propriedades, davam para os pobres, dividiam com os pobres. Sabe o que eles ficavam fazendo? Eles tinham uma expectativa de que Jesus, qualquer hora, ia voltar. E essa era a alegria que a igreja primitiva tinha. Hoje nós estamos com medo disso. Mas é errado. É coisas que colocaram errado no nosso entendimento. A volta de Jesus é a nossa maior alegria. A volta de Jesus é a nossa libertação eterna. A volta de Jesus é a nossa morada eterna. Aleluias! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora mais lá para o final, porque o horário está bem avançado. E nós vamos falar sobre o medo. Mas eu não quero parar no medo. Mas temos que concluir. O versículo de número... E veio o outro, 20, tá? O versículo de número 20. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque eu tive medo de ti, que és homem rigoroso. Olha, irmão, o que complicou a vida desse homem foi a questão do medo. Tá, irmão? O medo, será que eu tenho? Será que eu não sou? Será que é isso? O medo é uma semente maligna jogada no meio da igreja para pegar em uma situação. Não pode nascer no meio de nós. Não deve nascer. Porque nós temos convicção, nós temos certeza de quem nós somos diante de Deus. Nós sabemos que Ele morreu por nós. E tem um hino que fala assim, e se precisa, aquele hino que canta no Impacto, que eu morreria de novo naquela cruz, né, Adriana, você sabe, né? Aquela uma, né? Que eu morreria de novo naquela cruz. Tem um hino que fala, Jesus morreria de novo se preciso fosse, pela sua igreja e por amor de ti. Ele morreria de novo por amor de ti. Então nós não temos medo, mas esse irmão, ele teve medo, e pegou o seu talento, e ele enterrou o seu talento, com um pensamento formado na sua mente, de medo, sabe, de timidez, e isso causou dano para o seu ministério, causou dano para a igreja, e ainda ele argumentou algo que não é verdade. Olha o que ele argumentou, 20, né? Porque eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e colhe o que não plantou. Nós sabemos que o nosso mestre não é assim. Nós sabemos que essa palavra que ele argumentou não é verdade. Jesus Cristo, Ele é o exemplo para nós em tudo. Ele não reina desse jeito. O reino de Cristo é justiça. E quem reina desse jeito, não reina com justiça. Pode reinar com justiça quem colhe aonde não plantou. Você planta, Davi fez isso lá, o profeta lá falou com Davi a respeito das ovelhas. Foi desse jeito. Pode colher, pode você plantar com sacrifício a sua hortinha lá de alface. Aí de noite eu vou lá e pego o seu alface. E ainda me considero justo no meu reino. Claro que Jesus não é assim. Mas ele argumentou, eu sei que o Senhor é homem
É homem rigoroso que toma o que não puseste e colhe o que não semeste. Porém, ele lhe disse: mau servo. Veja bem, Jesus não concordou com ele. Ele disse: mau servo, pela tua boca eu julgarei. Não é que Jesus concordou com ele. Jesus, vou te julgar pela sua boca, pelo que você falou de mim, pelo que você pensou de mim. Então o medo, irmãos, não reina dentro da igreja de Cristo, mas sim a certeza de quem nós somos, do que somos e para onde estamos indo. A certeza do que somos, de quem somos, por quem fomos justificados e aonde nós queremos chegar e onde nós vamos chegar pela vontade de Deus. Aleluia, pela vontade de Deus. Porém, irmãos, aquele que confia no Senhor, vamos se colocar de pé um pouquinho, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse ministério do louvor ainda está atento, glória a Deus. Nós já falta só 10 minutinhos ali, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome de Deus, de uma a outra eternidade, porque Ele reina sobre nós absolutamente. Ele reina sobre a sua igreja absolutamente. Glória a Deus. Deus nos chamou, Deus nos capacitou. Eu quero que você compreenda dessa noite, eu quero que essa revelação do Evangelho, revelação da palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, produza um entendimento em você, produza um entendimento em mim, e que a partir de hoje eu compreenda que eu fui chamado para ser uma árvore frutífera na casa de Deus, e que eu sou amado por Ele, e que Ele me amou de tal maneira que desceu e deu sua própria vida por amor de mim. E mais do que isso ainda, Ele subiu aos céus e foi preparar uma morada para cada um de nós.